Olá, pessoal! Nós vamos fazer aqui a mesma aula online de hoje, dia 19, que nós falamos das diferenças de T e D. Na escrita, quando eu olho, são bem diferentes, mas na hora de falar, tem que prestar atenção. Então, a letra T do tatu, ó, T, tá, te, ti, to, tu, tão. A letra D do dado, da, de, di, do, dão. Na hora de falar, na hora de escrever, eu tenho que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Letras T e D. Preencha a tabela juntando as consoantes com as vogais. Então, as consoantes, T e as vogais, A, I, O. T com A, tá. T com E, T. T com I, ti. T com O, to. E T com U, tu. Agora, o D do dado. Da, de, di, do. Percebam a sutileza da diferença aqui. Exercício 2. Preste atenção às palavras que o professor vai ditar e complete o espaço com a sílaba que está faltando. Depois, escreva-as ao lado. Então, vamos lá. A primeira palavra é tarefa. Então, está faltando T com A, tá. Tesoura. Está faltando T com E, T. Tesoura. Tijolo. Está faltando ti. T com I, ti. Tijolo. Tomate. Está faltando T com O, to. Tomate. Turista. Está faltando T com U, tu. Turista. Exercício 3. Leia as palavras a seguir e escreva-as com letra cursiva ao lado da imagem correspondente. Então, a primeira palavra é tatu e touro. Então, na frente do desenho certo. O primeiro desenho é tatu e o segundo desenho é touro. Exercício 4. A mesma coisa. Nós vamos fazer o ditado agora, mas com a família do dado, com a letra D. Então, a primeira palavra é data. Tá faltando da, D com A. Data. Ditado. Está faltando di. D com I, ditado. Desejo. Está faltando D com E, D. Desejo. Doador. Está faltando D com O, do. Doador. E duas. Está faltando D com U, duas. Exercício 5. Leia as palavras, junte as sílabas, né? Leia as palavras que você formou, depois copie. Então, a primeira palavra é dado, depois dica, dedo, doce e dupla. Presta atenção no dado de Dudu aqui, tá? Exercício 6. De novo, você vai ler as duas palavras e vai colocá-la no desenho correto. As palavras são táxi e tênis. Teve gente que leu para mim taxi, porque a gente está acostumado com o som do X, xaxaxixoxu. Mas logo aí na frente nós vamos ver que a letra X, ela é danadinha, ela fica pegando o som de um monte de letra. Ele pega o som do Z, do S, do C, do E, e é uma bagunça. Então, na palavra táxi, ele pega o som do C e do S. E depois eu tenho a palavra tênis. Na palavra táxi, eu tenho acento agudo, som aberto. Na palavra tênis, acento circunflexo, fechado. Tá bom? Agora, continuando, nós vamos ler uma nova receita. É receita, nós vamos só ler, tá? O trabalho dela é de leitura, nós vamos fazer. A não ser que vocês queiram fazer em casa, fica à vontade. Tinta de gelatina caseira. O nome já é bem sugestivo, né? Ingredientes. Então, a receita sempre está dividida em duas partes. A primeira, os ingredientes, e a segunda parte, o modo de fazer. Ingredientes vem primeiro porque lá está escrito o que eu preciso, tanto de coisas para fazer, como os objetos que eu vou precisar. Então, está escrito assim: pó para gelatina em cores diferentes, água e potes. Cada gelatina é uma cor, cada sabor é uma cor. Então, para quantas cores eu tiver, quantos potes eu tenho que ter também.
Modo de preparo. Aqui, como é que eu vou usar esses ingredientes, esses utensílios para fazer o que eu quero? Coloque cada gelatina em um pote. Primeira coisa, cada potinho, um pozinho de gelatina diferente. Junte um pouco de água e mexa até que a mistura fique cremosa. Então não é para jogar água até não poder. Não, eu vou pondo um pouquinho e vou mexendo. Até sentir que ela tá cremosinha. Não tá aguada, não tá dura, não. Tá creminha. Sua tinta está pronta. Só isso. Para pintar no papel, use os dedinhos ou um pincel. Tá pronta a nossa tinta. É só isso. Então o modo de fazer é fácil, o ingrediente é pouco, é só água e gelatina. Precisa de um potinho. Misturou a aguinha, tá pronta a nossa tinta. Só que nesse exercício, eu vou estar levando em conta as palavras do texto. Então nós vamos trabalhar 4 palavras que estão aqui: água, tinta, gelatina e caseira. Reescreva essas palavras em ordem alfabética. Então, o que é a ordem alfabética? É a ordem em que as letras aparecem no alfabeto. Para que eu preciso? Para pôr em ordem as palavras que eu tenho. Então, no dicionário, na lista telefônica, na lista de alunos, numa lista de compras. Se eu for fazendo por ordem alfabética, então tudo que começa com A. Eu vou fazer a lista dos meus amigos pro meu aniversário. Então, eu vou chamar a Alice, o Alberto, o Alexandre. Tá, acabaram os meus amigos com A. Agora com B. Então, eu vou chamar a Beatriz, a Bianca, o Bernardo. Aí, os meus amigos com C. O César, o Caio, a Cristina. E assim, sucessivamente. Com essas palavras, nós vamos ter que descobrir qual é a ordem certa que elas vão aparecer. Então, em primeiro lugar, eu tenho que descobrir a primeira letra de cada uma. Primeira letra de água, A. Primeira letra de tinta, T. Primeira letra de gelatina, G. E primeira letra de caseira, C. São todas diferentes. Quando elas são diferentes, eu já pego e marco no meu alfabeto. Então, eu vou marcar o A da água, o C da caseira, o G da gelatina e o T da tinta. Aí fica fácil. Olha que fácil. Eu pego, então, e vou copiar essas palavras em ordem alfabética. Então, a palavra que começa com A, água, ela vai ser a primeira. Depois, seguindo o alfabeto, não tem nenhuma com B, C, caseira. Não, G, gelatina. Não, o T da tinta. Então, essas 4 palavras em ordem alfabética: água, caseira, gelatina e tinta. Beleza? Virou a página? Nós vamos ver aqui. Essas a professora vai explicar e vocês vão fazendo, hein? Coloque as palavras em ordem para formar... Errei. Coloque as sílabas em ordem para formar palavras que você leu na receita. Então, eu conheço getilana? Não, eu conheço gelatina. Eu conheço celpim? Não, eu conheço pincel. Nhos de D. Dedinhos, tastim. Não, eu conheço tintas. Guá, água. E pelpa, papel. Beleza? No exercício 4, nós vamos trabalhar palavras, letras e sílabas. Então, aqui eu tenho gelatina. Se eu colocar cada letrinha num quadradinho, eu vou ter 8 letras. Mas se eu separar em sílabas, separar por som, G, lá, tina, eu tenho 4 sílabas para fazer o G, para fazer o lá, LA, para fazer o TI, para fazer o NA, NA. Então, a palavra de gelatina tem 8 letras divididas em 4 sílabas. Agora, pó, P com O, pô, põe um acento agudo. Quantas letras eu tenho? 2. Mas quantas sílabas? Quantos sons saem? Pó, um som só. Então, eu tenho uma sílaba. A palavra água. Eu tenho 1, 2, 3, 4 letras, mas quando eu falo água, eu tenho 2 sílabas. Eu juntei o A, saiu sozinho, e para fazer o guá, eu precisei dessas 3 letras, ó, guá. Então, a palavra água tem 4 letras divididas em 2 sílabas. Exercício 5. No quadro a seguir, as palavras estão escritas com 3 tipos de letras diferentes. Use cores diferentes para identificá-las, para pintar. Então, aqui, gelatina, gelatina, gelatina. Então, toda vez que a palavra aparece, eu vou escolher uma cor para ela. Aqui, tinta, tinta, tinta. Só que eu tenho de mão, de forma minúscula e de forma maiúscula. Eu vou pintar da mesma cor.
as letrinhas, as palavras que têm o mesmo som, tá? Então, essa foi a aula do dia 19. Fiquem tranquilos, façam com calma, tá? Na sala de aula, eu fiz até a 19, a 20 e 21 é para fazer depois. A professora só explicou, tá bom? Então, bom trabalho para vocês e até a próxima aula.